Olá, amigos, votos de paz e alegria a todos. O pessimista é aquele que de tudo espera o pior. Não vê à sua frente senão abismos e trevas. Tudo para ele está péssimo e não há nada que se possa fazer para melhorar. Já o otimista é aquele que percebe que as coisas não estão bem, mas sabe que poderão melhorar e faz a sua parte. Você é pessimista ou otimista? Como ser otimista diante de tantos desafios que vivenciamos no dia a dia? Gerson Luiz Tavares, palestrante e escritor espírita, que gentilmente aceitou o convite para estar conosco, vai nos trazer, por certo, uma mensagem de otimismo e esperança ao nos ajudar a entender esta questão. Olá, Gerson, que alegria ter você mais uma vez em nosso programa. Olá, Ivone, e a todos que nos acompanham, é uma alegria renovada. Podemos estar neste momento de convivência, de interação, de reflexão, à luz do Evangelho de Jesus, da nossa doutorada doutrina. Gerson, numa visão geral dos acontecimentos, vemos o mal prosperar e o bem intimidar-se. Isso denota que o mal está prosperando na Terra? Então, nós podemos afirmar que o mal não está prosperando. Nós vivemos um momento extraordinariamente desafiador, bem no período de transição, como os espíritos asseveram, transição planetária. E neste todo período de transição, a gente observa na transição da infância para a adolescência, a gente observa que o organismo, pela frenesia hormonal, essa mudança do corpo, da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, um período de transição, de muita conturbação de natureza biológica, fisiológica e psicológica, social, cultural. Todo período de transição causa algum abalo. E num aspecto que nós consideramos, à luz da doutrina, que nós chamamos de a transição planetária, essa migração do estado psíquico evolutivo de um mundo de provas e expiações para uma estágio de regeneração, nós vamos encontrar a transição, o abalo. E nesses momentos de transição, de transições, como qualquer outros instantes de transições, há uma ebulição. E eu costumo dizer que vivemos nesse período de transição um momento necessário, inevitável, de que todas as mazelas morais, individuais e coletivas venham à tona, estão vindo à tona. É bem característico de um momento de transição. Todas as mazelas morais, individuais e coletivas venham à tona. Exatamente para que, com a transformação em se dando, aqueles espíritos que não se ajustarem a um novo período psíquico, moral, social, de mundo de regeneração, não habitarão mais o mundo que já não pertencerá mais ao estágio de provas e expiações, mas sim de regeneração. Dentro deste momento agudo de ebulição, de transição, é necessário que aconteça o escoamento de todas as mazelas individuais e sociais, individuais e coletivas da sociedade. É por isso que tudo se torna extremo nesse período. Nós percebemos, ao longo do tempo, e está numa situação bastante extrema, de situações agudas alcançando as faixas limítrofes
das experiências comportamentais, morais, intelectuais, psicológicas. Então, nós vemos isso na Terra. São os últimos instantes para desaguar, para mudar de estágio. É o período de transição. Então, é compreensível e esperado e inevitável que aconteça toda essa efervescência moral, de tal modo que nós acompanhamos também as grandes demonstrações morais que acenam para um futuro mais harmônico, mais feliz. Grandes movimentos positivos, nobres, de grupos e de individualidades que se ocupam com outro olhar, uma outra proposta, um outro comportamento. Nunca se falou tanto no bem e na transformação como na atualidade. Por essa razão, é um momento inevitável de transição, de ebulição para o escoamento. É como o trabalho de sanitário. É a mesma dinâmica sanitária que na Terra é quanto aos dejetos, e do aspecto moral e espiritual é o saneamento dos dejetos morais. Então, precisa vir à tona para ser escoado. Certo. O atual momento que nós vivemos tem relação com a natureza e as tendências dos espíritos encarnados e desencarnados que habitam o planeta, né? Como que acontecerá essa mudança para o bem, Gerson? Ela vem acontecendo e vivemos esses dias em que se acena uma situação bastante aguda, inevitável, de toda a transição, e nós vamos observar que todas aquelas inclinações, tendências negativas, elas são reveladas, elas são demonstradas. Nós estamos demonstrando isso. As nossas tendências, as nossas anfractuosidades, ou seja, as nossas deficiências, de tal modo que, para uma nova instalação de um novo psiquismo, nós vamos encontrar, se não acontecer a mudança modus operandi, modus vivendi, a mudança de filosofia, de comportamento, de ação individual, se essas mudanças não acontecerem, para se ajustar ao período, a esta fase de transição de progresso, de avanço para um novo estágio, vai acontecer que incompatíveis, aqueles espíritos incompatíveis com o cenário que está em período de transição, não reencarnarão mais na Terra. Eu me recordo, Ivone, que eu era adolescente e li uma frase do espírito Joana de Ângeles, concebido mediunicamente por Divaldo Franco, numa das suas obras, numa reflexão desta temática. Joana de Ângeles escreveu assim: para muitos não há mais tempo. Ou seja, não há mais tempo para muitos de nós dentro desse período de transformação planetária, de transição, porque aqueles de nós que não se decidirem pela transformação efetiva, pelo contrário, têm embaraçado o seu processo evolutivo, faz com que esse tempo hábil para a recuperação, para a transformação, para a reeducação, não aconteça mais. Então, Joana de Ângeles diz, não há mais tempo. Ou seja, é a última encarnação neste mundo, porque as próximas não reencarnarão mais. Então, aqueles espíritos dentre nós que não se ajustarem ao novo psiquismo, não retornarão para a Terra, porque não haverá mais tempo hábil para as transformações. Ao mesmo tempo, espíritos que se ajustam, que se encontram no mundo dos espíritos, que se ajustam a esse novo modelo social, psíquico, moral, que o mundo de regeneração reserva
para a Terra, começam a reencarnar. Nós já temos bastante espíritos reencarnados, e muitos deles em caráter missionário, para influenciar positivamente a coletividade na senda do progresso e da transformação, para acelerar, vamos dizer assim, essa transformação. Então, é exatamente aquela imagem que a gente pode fazer de um balde com água impura, com água suja. Na medida em que nós colocamos esse balde com água suja sob uma torneira aberta com água límpida, o que vai acontecer? A água límpida se mistura com a água suja e, com o tempo, o novo conteúdo de água límpida vai escoando, vai retirando as impurezas, renovando por completo todo o conteúdo do balde, com água completamente limpa. É o período de transição. É esse processo que se dá. De espíritos que não se ajustam ao novo modelo, não reencarnarão mais na Terra. Neste planeta que está assumindo uma nova condição de mundo. E sim reencarnará em outras estações planetárias ajustadas às suas necessidades evolutivas. Essa comparação que você fez deixa muito clara a situação, não é, Gerson? Muito importante. Mas nós lembramos, Gerson, que a coragem dos primeiros cristãos alimentou o movimento cristão que chegou até os dias de hoje, não é? Estaria faltando essa coragem, essa perseverança daqueles que já estão no bem para promover essas mudanças? Você lembrou muito bem aqueles cristãos do cristianismo nascente. É de emocionar ver o comportamento, a decisão, a história de Estevão. Sim. É algo de emocionar. Dos discípulos, até aqueles mais num comportamento mais tímido no início, depois se revigoram, com exceção de um discípulo que é absolutamente equivocado, quando se dá conta, decide livrar-se da existência sem abandonar a vida, mas todos aqueles que se decidiram deram exemplos extraordinários, grandiloquentes, de coragem. O senhor lembrou muito bem a palavra, de coragem, que leva um comportamento intimorato, não temendo a ação e reação dos adversários, que se valem da violência, com o objetivo de eliminar a vida que não é eliminada. E na medida em que eles foram deixando seus registros impactantes, muitas vezes misturados com o próprio sangue do corpo, com o seu sacrifício na existência, deixando registros e sustentando, aos poucos, o grande movimento libertário de transformação. Então, o movimento cristão, naquele contexto histórico-social, não tinha como ser protagonizado por personalidades daquele naipe. Não tinha como. Só almas muito corajosas. É óbvio que tivemos os acovardados ou amedrontados que desistiram. Tivemos estes. Mas aqueles que assumiram o papel de influenciar e de conduzir, de deixar os registros para a posteridade, são hoje exemplos para nós vigorosos. É de emocionar a história destes. E nós vamos observar que hoje, né? Nós vamos observar que hoje nós precisamos sim desta coragem. No Livro dos Espíritos, em certo momento, recordo-me que os espíritos afirmam assim, que os bons são tímidos. Os bons são tímidos, enquanto que aqueles que optam pelo mal, eles são audaciosos. Ou seja, os bons são tímidos.
De modo que é necessário que saiamos desta timidez para, encorajados e fortalecidos e renovados na fé, adotemos a postura determinada, corajosa, autodeterminada, consciente para viver a verdade e o bem, no limite das nossas possibilidades, com todo o sacrifício que possa vir a exigir a nossa jornada terrena. Gerson, nós observamos em muitas pessoas a descrença em dias melhores e o pessimismo influenciando em suas atitudes. O que é que pode facultar ao homem aumentar a sua esperança, ter esperança no futuro? O Espiritismo é um grande colaborador, um grande instrutor, educador da esperança e do otimismo. É um grande. Por quê? Porque a doutrina espírita, como diz Allan Kardec na introdução ao Livro dos Espíritos, em certo momento da introdução, Allan Kardec diz que a doutrina espírita abre para um mundo novo para nós, revela-nos um mundo novo. É exatamente este conhecimento da vida futura, este conhecimento da imortalidade, da lei de progresso, da reencarnação, que vai sustentar essa visão otimista e promover um otimismo dinâmico e a esperança dinâmica, e não uma esperança estática. Como diz Paulo Freire, o educador, pensador brasileiro, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é um verbo que não é um verbo, é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, Paulo Freire destaca muito bem esta qualidade da autêntica esperança, que não é de espera, mas de movimento, de dinâmica, para atuarmos de modo às transformações necessárias. Essa esperança, calcada no otimismo, que encara a realidade e vislumbra as possibilidades de um futuro pela lei do progresso, pela imortalidade, esse otimismo e essa esperança movimentam nossa psicodinâmica, nossa ideia e comportamento, boa vontade, na direção das transformações de que precisamos, adotando corajosamente todo o bem que precisamos vivenciar, numa dinâmica de reeducação, para que as transformações se deem e que a reencarnação seja bem proveitosa. Gerson, nós podemos dizer que otimismo é também confiança, respeito a Deus, o nosso excelso Pai? Sem dúvida, porque o otimismo encara a realidade. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: eu prefiro ser realista a ser otimista, como se ser otimista não ser realista. De tal modo que quando eu encaro a realidade com uma psicologia, uma moral de otimismo e de confiança, eu então, confiando em Deus, nas suas leis, nos seus desígnios, eu respeito a Deus e me entrego a Deus, como diz Joana de Ângeles, entrega-te a Deus. E esta dinâmica mental, moral, emocional, comportamental, trabalha em favor do progresso das transformações e resultados felizes. Gerson, nós agradecemos imensamente por essas suas colocações, que com certeza vêm fortalecer o nosso otimismo, a nossa esperança em dias melhores, não é? Sem dúvida nenhuma.
a perspectiva espírita, e do Evangelho de Jesus, Jesus disse, eu vim lhes trazer a boa notícia. Alegrai-vos. O Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Então, o Evangelho é a boa notícia. E Jesus disse, eu vim lhes trazer a boa notícia. Alegrai-vos. E o Espiritismo explica essa boa notícia. Muito obrigada, Gerson. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos a todos que estão conosco. Pedimos que não deixem de ver as mensagens do Momento Espírita no site momento.com.br, que desde 1992 vem semeando esclarecimentos e consolos. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa com votos de muita paz.